Talvez você tenha chegado até aqui porque está cansado de ouvir que precisa apenas esperar mais um pouco, cansado de promessas vagas, de frases prontas e de pessoas dizendo que o tempo de Deus é perfeito, enquanto o seu coração sente o peso dos dias passando. Você crê, mas às vezes se pergunta até quando. Você ora, mas o silêncio parece mais alto do que qualquer resposta. E mesmo assim, algo dentro de você ainda quer confiar. Ainda quer acreditar que Deus não esqueceu do seu relacionamento, que Ele não está indiferente ao que você sente. Se você continuar ouvindo, talvez entenda que o fim do tempo de Deus não é sobre atraso, mas sobre preparo. Existe um ponto na caminhada da fé em que confiar deixa de ser confortável. No começo, esperar parece nobre. Você se sente forte, sente que está fazendo a coisa certa. Mas com o tempo, a espera começa a mexer em camadas mais profundas. Mexe com suas inseguranças, com seus medos, com a sensação de estar ficando para trás. Você vê pessoas entrando e saindo de relacionamentos, construindo histórias, enquanto a sua parece pausada. E é nesse momento que a confiança é provada de verdade. Porque confiar no tempo de Deus não significa entender o que Ele está fazendo. Significa continuar acreditando mesmo quando você não consegue explicar. Há dias em que você acorda cheio de esperança, mas há outros em que o coração pesa. Você se pergunta se está esperando em Deus ou apenas se conformando com a solidão. E essa pergunta dói, porque no fundo, você quer ter certeza de que não está desperdiçando tempo, emoções e sonhos. Mas o que muitas vezes você não percebe é que Deus trabalha com profundidade, não com pressa. Enquanto você está focado no resultado final, Ele está atento ao tipo de pessoa que você está se tornando durante o processo. Ele observa como você lida com a carência, como reage ao silêncio, como se comporta quando ninguém está olhando. O tempo de Deus não é um castigo, é um filtro. Ele remove dependências emocionais, expectativas irreais e feridas que poderiam destruir aquilo que você tanto pede. A verdade é que relacionamentos não quebram apenas por falta de amor, mas por falta de preparo interior. E Deus sabe exatamente o que ainda precisa ser tratado em você antes que alguém chegue. Não porque você não seja digno de amar ou ser amado, mas porque amar de forma saudável exige maturidade que só nasce na espera. Exige aprender a ficar inteiro sozinho, antes de dividir a vida com alguém. Talvez você esteja vivendo o fim da paciência, mas não o fim do plano. Talvez o tempo esteja acabando não para Deus agir, mas para você aprender a descansar. Porque quando a ansiedade diminui, quando a comparação perde força, e quando o medo de ficar só já não controla suas decisões, algo muda dentro de você. É nesse ponto que o tempo de Deus começa a se cumprir, mesmo que externamente nada ainda tenha mudado. Você começa a perceber que a espera não está apenas relacionada a alguém chegar, mas a quem você se tornaria se essa pessoa chegasse cedo demais. Porque nem todo encontro é bênção quando acontece fora do tempo. Às vezes, aquilo que você chama de atraso é, na verdade, proteção. Proteção contra vínculos que nasceriam da carência, contra escolhas feitas por medo da solidão, contra relacionamentos que exigiriam de você um nível de maturidade que ainda não foi construído. Confiar no tempo de Deus para um relacionamento significa aceitar que Ele vê ângulos que você não vê. Ele conhece não só o seu coração, mas também o coração da outra pessoa. Conhece as histórias, os traumas, os ciclos que ainda precisam ser encerrados. E enquanto você olha para o relógio, Deus olha para o caráter. Enquanto você conta os dias, Ele mede a profundidade. Porque um relacionamento não se sustenta apenas pelo desejo de estar junto, mas pela capacidade de permanecer quando o encanto passa. Há uma dor silenciosa em esperar que poucos entendem. Não é apenas a ausência de alguém, é a sensação de estar pronto e, mesmo assim, não ver nada acontecer. É o conflito entre confiar e se frustrar, entre crer e se cansar. Você continua orando, mas agora com menos entusiasmo e mais sinceridade. Já não faz promessas exageradas. Você apenas diz: Deus, eu não entendo, mas não quero sair do teu caminho. E essa oração simples carrega mais fé do que 1000 palavras decoradas. É nesse espaço que Deus trabalha com mais intensidade. Quando você já não tem forças emocionais sobrando, quando a espera te deixa vulnerável. Porque ali, Ele começa a te ensinar a não transformar relacionamento em salvação, a não fazer do outro o centro da sua alegria, a não colocar sobre alguém uma responsabilidade que só ele pode carregar. E isso muda tudo, porque quando alguém finalmente chega,
Você não exige que essa pessoa te complete. Você escolhe caminhar com ela. Talvez você esteja vivendo o fim da sua ansiedade, não o fim da espera. Talvez Deus esteja encerrando uma fase em que você precisava controlar tudo, para iniciar outra em que você aprende a confiar de verdade. Confiar mesmo quando vê casamentos ao redor. Confiar mesmo quando sente o coração apertar. Confiar mesmo quando a pergunta, e se nunca acontecer, tenta te paralisar. Mas algo começa a nascer quando você atravessa esse medo sem desistir. Uma segurança diferente. Uma fé mais silenciosa, porém mais firme. Você já não precisa se convencer todos os dias. Você simplesmente permanece. E permanecer é um dos maiores atos de confiança que existem. Porque você entende que, se Deus te ensinou a esperar, Ele também saberá te ensinar a amar quando o tempo se cumprir. Chega um momento em que você entende que o fim do tempo de Deus para o seu relacionamento não acontece com um aviso claro, nem com um sinal extraordinário. Ele acontece de forma silenciosa, quase imperceptível. Você não acorda em um dia específico sentindo que tudo mudou, mas percebe que algo dentro de você já não é o mesmo. A ansiedade que antes dominava seus pensamentos já não tem o mesmo poder. O medo de ficar sozinho já não dita suas escolhas. Você aprende a viver o presente sem negociar seus valores por promessas vazias de companhia. Esse é o ponto em que confiar deixa de ser uma obrigação espiritual e se torna uma postura natural do coração. Você não confia porque alguém mandou. Confia porque já viu Deus sustentar você no silêncio. Já viu Ele te fortalecer nos dias em que ninguém apareceu. Já percebeu que mesmo sem um relacionamento, sua vida não parou, não perdeu sentido, não ficou menor. Pelo contrário, você cresceu. E crescimento muda completamente a forma como você se relaciona com o futuro. Quando o tempo de Deus começa a se cumprir, você não entra correndo, não se apega com medo, não força conexões. Você discerne, você escolhe com calma. Você entende que amor não é urgência, é direção. E essa clareza só existe em quem aprendeu a esperar sem se endurecer. Porque a espera pode amargar quem resiste, mas amadurece quem confia. Talvez a pessoa que você tanto pediu ainda não tenha aparecido, mas você já não é mais a mesma pessoa que começou essa oração. E isso é resposta. Resposta de que Deus esteve trabalhando em áreas que você nem percebia, curando inseguranças antigas, ajustando expectativas, fortalecendo sua identidade, preparando você para não repetir ciclos que antes pareciam inevitáveis. Confiar no tempo de Deus para o seu relacionamento não significa abrir mão do desejo, mas entregá-lo sem desespero. Significa acreditar que aquilo que é seu não vai se perder pelo caminho, que aquilo que Deus planejou não depende da sua pressa, mas da sua disposição em permanecer fiel ao processo. E quando você entende isso, o futuro já não assusta tanto, porque você sabe que, se Deus te ensinou a esperar, Ele também te ensinará a reconhecer quando o tempo finalmente chegar. E quando chegar, não será confuso, não será pesado, não será baseado em medo de perder. Será leve, alinhado, seguro, porque nasceu no tempo certo, no tempo em que você estava pronto para amar sem se perder, para se entregar sem se anular, para construir sem carregar feridas do passado. Até lá, confie. Não porque é fácil, mas porque é exatamente nessa confiança que Deus está formando algo que vale a pena viver.